Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Vitrine. E hoje eu converso com o Douglas e a Débora, que são idealizadores do projeto Sarau da Tainha, que acontece todo o primeiro sábado do mês aqui no bairro da Barra, na Praça do Pescador. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao Vitrine. Boa noite, boa noite. Para começar, eu queria que vocês contassem, o que é o Sarau da Tainha? O que acontece por aqui todo o primeiro sábado do mês? Bom, o Sarau da Tainha é um projeto que iniciou em 2014 com uma pesquisa em torno da identidade cultural aqui do bairro da Barra, da região das Praias Agrestes, e é um movimento cultural de ocupação do espaço público com atividades culturais. Então a gente, todo primeiro sábado do mês, montamos uma estrutura aqui na praça, nesse exato local onde a gente está. Com essas cadeiras. Com essas cadeiras. E aí tem várias apresentações musicais, tem a parte de microfone aberto, onde as pessoas são convidadas a ler poesias, tem escritores que vêm, a gente também tem uma rede de pesca com alguns textos que a gente coloca, quem quiser pegar na hora e para ler. Além disso, a gente serve um caldo de peixe também, gratuito para as pessoas, no momento que a gente abre o microfone para as histórias de pescador. Então a gente convida alguns pescadores aqui da região para vir contar as histórias e nisso a gente serve o caldinho para mexer com todos os sentidos mesmo das pessoas. E Douglas, em que momento surgiu a ideia do sarau, de buscar a história do bairro, essa tradição que é o caldo de peixe, a tainha, e transformar isso num movimento cultural? Bom, então, esse projeto, como a Débora comentou, ele começou em 2014 ali. A gente já tinha a intenção de desenvolver algum projeto cultural aqui na região de Balneário Camboriú. Quando a gente começou a pensar sobre essa questão de projeto cultural, a gente começou a pensar também os projetos que eram desenvolvidos nos espaços públicos da cidade. Sim. E a gente viu que isso tinha uma defasagem aqui, e principalmente para essa região da Barra. E aí, pensando nessa realidade, a gente propôs essa ideia do projeto do Sarau da Tainha, que foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura aqui. A gente começou ele então em 2014 com essa parte de pesquisa, de mapeamento, de entender os moradores dessa região, de pesquisar e entender um pouco quais eram as fontes de renda dessas pessoas aqui. E a gente viu que grande parte dessas pessoas sobreviviam da pesca. Então, pensando que a gente fosse desenvolver um projeto cultural numa região que sobrevive basicamente pela pesca, a gente pensou em mesclar então esse projeto cultural com essas questões do cotidiano. Então daí veio essa questão de ter o nome Sarau da Tainha, que acontece na Praça do Pescador, que tem essa região da pesca, que tem essa região no bairro muito forte, que é a questão da pesca. Então tem todos esses momentos que a Débora comentou. O caldo de peixe, que é para remeter ali o paladar com a questão da pesca, a rede de poesias, porque a gente entende que o sarau até então aqui era uma coisa nova, as pessoas ainda não eram acostumadas com esse tipo de atividade que era realizada ainda num espaço público. Então a questão da rede de poesias era para a gente estimular as pessoas a participarem dos momentos de microfone aberto. Às vezes a pessoa ali não sabia o que dizer no microfone, ou o que falar, o que recitar naquele microfone. Então ela tem o recurso de vir nessa rede, de pescar, a gente até brinca de pescar algo que se identifica nessa rede e compartilhar no microfone para todo o público ali, E Débora, no momento que vocês estavam desenvolvendo o projeto, por que chegaram, como chegaram até aqui na Praça do Pescador, na história dessa região, assim, focando aqui no bairro da Barra? Balneário sempre teve essa divisão, o próprio Rio Camboriú divide o bairro da Barra com o restante da cidade. Sim. E o desenvolvimento, essa divisão fez com que o desenvolvimento das duas partes não fosse igual, não fosse igualitário. Então o bairro da Barra ele sempre ficou um pouco mais para trás do desenvolvimento da cidade. Vamos ter um show, é pro lado de lá. Vai ter um cinema, é pro lado de lá. Vai ter uma festa, é pro lado de lá. Então o bairro da Barra, que foi onde tudo começou nessa região, onde a cidade começou, acabou ficando sem incentivo cultural e de várias outras formas também, E essa praça, por sinal, nessa época que a gente iniciou esse projeto, a praça estava meio que abandonada, porque a obra da passarela estava embargada, estava parada, a metade da praça estava fechada com tapume, então a comunidade já não estava mais ocupando esse espaço, já não vinha mais para a praça, não utilizava mais a praça como um lazer. Então o sarau foi
desenvolvido para isso, para trazer a comunidade de volta para a praça, para ocupar esse espaço que estava ocioso e estava ficando uma situação de abandono, e também para criar um espaço de lazer, fomentar um espaço de lazer aqui no bairro, que até então não tem outras atividades nessa linha, né, cultural. Douglas, você veio de São Paulo, um local, uma cidade assim, onde o movimento cultural ele é muito forte, né? Onde você vai, você respira cultura, você vive cultura, você tem muito acesso à cultura, né? E aí começar o Sarau da Tainha aqui no bairro da Barra, como foi esse processo? A aceitação da comunidade, a participação deles, foi complicado? Assim, qual foi o maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi a gente conseguir se firmar aqui mensalmente, fazendo esses eventos mensalmente, e fazer com que as pessoas, não é a questão de se acostumar, mas fazer com que essas pessoas se identificassem com o projeto. Eu acho que uma coisa que ajudou as pessoas a se identificarem com o projeto foi essa questão da gente relacionar isso com o dia a dia deles, a questão da pesca. Então isso trouxe uma proximidade. E eu acho que comparando com São Paulo, os movimentos culturais lá tem muitas questões de fazer as coisas coletivamente, né? Por mais que a região geográfica seja grande e isso acabe distanciando esses grupos culturais, eles conseguem se articular de alguma forma para que essas ações elas sejam contínuas e coletivas. E o sarau, acho que quando a gente começou a fazer aqui, ele trouxe um pouco desse conceito assim de repente, não que não tinha cultura em Balneário ou que não tivesse grupos culturais em Balneário, mas as coisas aconteciam descentralizadas. E eu acho que o sarau tentou fazer com que essas coisas acontecessem mais de forma coletivamente. Então, eu acredito que hoje em dia, né, o sarau ele tem essa questão de trazer mesmo a produção cultural local para um único lugar e fazer com que essas coisas se conversem. Assim. A gente hoje já tem resultados de projetos que saíram do sarau, né, de pessoas que se conheceram no sarau, de artistas que se conheceram no sarau, e dali surgiram outros projetos que acontecem hoje em outras regiões da cidade. Então, acho que o nosso maior desafio e acho que um dos maiores resultados nossos é de fazer com que essas pessoas se conhecessem e criassem essas ligações. Assim. É, porque além de ser um espaço para a comunidade vir, ter um lazer, ele também é um espaço para que os artistas se conheçam. E para um conheça o outro, o trabalho do outro, e isso vai surgindo, é um trabalho em rede mesmo, vão surgindo outros projetos, né? Isso é bacana. E eu acho que o divisor de águas do sarau, que foi o aniversário de um ano do sarau, que a gente desenvolveu alguns eventos tal, e quando chegamos perto do aniversário de um ano, a gente chamou vários artistas, vários produtores culturais aqui da região, não só de Balneário Camboriú, mas também de Porto Belo, de Bombinhas, de Itajaí. E essas pessoas a gente fez uma reunião e chamou eles para pensar junto o aniversário de um ano do sarau. Então ali deu uma visibilidade maior e trouxe esse senso de coletividade também. Então as pessoas abraçaram, não pararam de vir só vir aqui. Elas fazem parte desse projeto. Então ele é um projeto coletivo feito por várias pessoas, né? Gente, eu vou fazer um rápido intervalo, mas a gente já continua a conversa para falar aí sobre o projeto cultural Sarau da Tainha, que acontece aqui na Praça do Pescador, no bairro da Barra. Eu já volto em um instante só. Dicas para economizar energia. Dentro de casa, troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de energia. Pinte as paredes internas e os tetos da casa com cores claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, mantenha os filtros sempre bem higienizados. Máquina de lavar roupa e ferro de passar, só utilize-os quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%. Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Eles podem interferir no consumo de energia. Regule a temperatura da geladeira no inverno ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo. Quando viajar, desligue a chave geral da casa para não gastar energia com coisas desnecessárias.
Já no trabalho, dê preferência a aparelhos que consumam menor quantidade de energia, como notebooks, computadores e impressoras. E no final do expediente, tire os aparelhos da tomada. É nesta praça que se encontra o busto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. A obra foi esculpida pelo artista Jorge Schroeder. E atualmente é um dos locais preferidos pelas crianças por possuir um playground e área de lazer para diversão. O local fica na rodovia Interpraias, em Balneário Camboriú. Você sabia que no novo Código de Processo Civil, o devedor de pensão alimentícia poderá ser protestado caso não cumpra a decisão judicial? Além disso, ele poderá ter penhorado o seu holerite em até 50% dos seus rendimentos. Se você está tendo dificuldades para receber a pensão alimentícia, procure assistência judiciária. É seu direito. Estamos de volta com o programa Vitrine e hoje conversando com o Douglas e a Débora, idealizadores do projeto cultural Sarau da Tainha, que acontece todo primeiro sábado do mês aqui no bairro da Barra. E, gente, vocês comentaram antes, quando não estávamos gravando, que vocês buscam incentivar aí o trabalho autoral, né, do pessoal que participa. Por que esse incentivo, né, esse espaço para os artistas daqui e da região? A gente, quando começou a fazer o projeto, a gente entendeu que na cidade, os artistas que trabalhavam na cidade aqui, eles tinham espaço para se apresentar, mas esse espaço que era reservado para apresentação artística não era tão aberto à produção autoral. Então a própria questão dos músicos, a gente tem muitos músicos que a gente conhece hoje em dia na região, e muitos músicos traziam um pouco dessa questão pra gente, de não ter esse espaço para apresentar o trabalho autoral deles. Então tem muitos bares, restaurantes, mas acabavam caindo naquela questão do cover, de fazer interpretações. E a nossa questão com o Sarau é de dar esse espaço para a pessoa trazer e experimentar o que ela está criando ali e apresentar isso para o público. Então, acho que o palco do Sarau, para os artistas, é um grande lugar de experimento, assim, que a pessoa está ali num momento de produção, de criação e quer testar isso com o público. Acho que aqui é um lugar que ela pode se sentir à vontade para fazer isso. Eu acho que as pessoas também, nós, né, todos somos acostumados a escutar o que é conhecido, né? Uhum. O que vai lá no programa de televisão, que todo domingo tá lá, o que toca na rádio. Então a gente não tem o costume de consumir a cultura, consumir o trabalho autoral, né? Então é muito difícil. Então os artistas que falem, né, por si só, a dificuldade que é de apresentar o seu trabalho autoral. Então muitas vezes, beleza, vai se apresentar ali no barzinho, numa balada, mas toca 3 músicas próprias, o resto faz um cover, porque as pessoas não têm uma aceitação grande porque não tem costume, né? Então eu acho que o Sarau ele vem nesse lance de acostumar as pessoas ao que não é tão comercial, né? Que são esses trabalhos autorais. E Débora, quando nós falamos em bairro da Barra, nós sabemos e lembramos já dos pescadores, porque tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do bairro, da cidade, da região e tudo mais, né? Como é que vocês buscaram envolver eles no Sarau? Bom, a gente tinha essa parte da história de pescador, é uma das coisas mais fortes no Sarau, assim, né, que a gente tem. E que a gente queria muito desenvolver essa parte. Não ser só poesia ou só uma música, mas ter os pescadores aqui. Que acho que quando a gente traz essa questão do microfone aberto, ele é aberto para quem quiser chegar e falar. Então,
a gente, né, com essa expectativa de ter essa questão da pesca muito forte aqui na Barra, foi quando a gente pensou, então vamos abrir o microfone para que tenha um momento de histórias de pescador, né, nesse momento. Nos primeiros eventos, a gente viu que os pescadores não chegavam. Então a gente ficou com essa parte, putz, e agora o que a gente vai fazer? Daí resolvemos gravar essas histórias. Então a gente começou a ir até os pescadores, durante o mês inteiro ali a gente ia, gravava essas histórias e depois a gente fazia uma projeção na fachada da Casa Linhares com essas histórias. Então tinha esse momento no sarau que as pessoas tomavam o caldinho e assistiam essas projeções onde tinha as histórias de pescador. Quando a gente começou o projeto, acho que a intenção era trazer os pescadores para eles contarem ao vivo essas histórias. E eu acho que essa estratégia que a Débora comentou da gente fazer a projeção foi um jeito, quando a gente chegava e convidava, eles já falavam que não ia, porque tinha vergonha, porque não queria falar no microfone, então foi uma ferramenta que a gente usou para que isso se mantesse no projeto. A partir do momento quando a gente começou a projetar essas histórias na Casa Linhares, a família dos pescadores começaram a vir para os eventos para ver como tinha ficado o resultado do trabalho, né, da história pronta. Então, desse jeito, eles começaram a chegar no sarau. E automaticamente a gente começou a ficar conhecido no bairro. Então, porque toda hora a gente estava perambulando atrás de uma história nova. Então, isso foi auxiliando essa aproximação nossa com a comunidade e da comunidade com o projeto em si. E com essa aproximação, se por algum acaso assim, não tem o sarau daquele mês, a comunidade já vê vocês na rua, já procura, já pergunta. Já tem muita cobrança. Aonde a gente vai, o pessoal já sabe, é o pessoal do Sarau da Tainha, a gente é já conhecido aqui na região pelo Sarau da Tainha. E se não tem, porque assim, agora a gente tem uma parceria com a Fundação Cultural, que antes a gente já tinha uma parceria, mas era no empréstimo da luz, que a gente liga os equipamentos ali. Mas agora a gente tem um empréstimo do galpão, então quando chove, antes a gente cancelava. Então e agora a gente faz dentro do galpão da Casa Linhares, então se chover pode vir que tem sarau. Estaremos aqui todo primeiro sábado. E antes a gente cancelava, então teve um ano que a gente cancelou 3 meses seguidos. Então as pessoas já estavam, mas não vai mais ter sarau? Sim. Então todo mundo já preocupado, a gente ia comprar carne no açougue e já era cobrado. Pô, não vai ter sarau esse mês de novo? Será que vai chover? Já ficava todo mundo, puto, vai chover, né? Então agora não, agora a gente tem essa parceria com a Fundação Cultural que disponibiliza o galpão para a gente fazer em caso de chuva. Em caso de chuva. E também a luz, né, que a gente Energia pega elétrica, dali a energia. E vocês também têm o apoio da LIC, né? Qual foi a importância da Lei de Incentivo à Cultura para o sarau, né? E se já quiserem opinar dessa divisão de águas que foi a cultura em Balneário Camboriú antes da LIC e depois da LIC também? Eu acho que a LIC, a gente ganhou, foi contemplado na LIC no primeiro ano do projeto. Ele foi a LIC, acho que serviu como um start para o projeto. Então a gente tinha essa ideia e não tínhamos como viabilizar. Então a LIC ela auxiliou sim a viabilizar e a startar o projeto. Hoje o Sarau da Tainha tem quase 3 anos por causa desse start que a gente teve com o patrocínio da LIC. O segundo ano a gente não, porque a LIC tu não pode se candidatar, não é se candidatar, não pode ter o projeto 2 vezes o mesmo projeto 2 anos seguidos, né? Sim. Então no segundo ano nós ficamos sem patrocínio, fizemos um ano na raça mesmo, no voluntariado. Foram 12 edições que a gente fez sem apoio financeiro, né? Sim. A gente tinha um apoio dos moradores, da própria Fundação Cultural com o empréstimo da Casa Linhares para a estrutura do evento, mas apoio financeiro para remuneração de artista, ou mesmo comprar algum material que a gente precisava para usar durante o evento, a gente fez ele durante um ano sem esse apoio financeiro. E daí agora na metade do segundo ano surgiu um outro edital na Fundação Cultural, que é o edital de eventos. Então que também foi muito importante para nós. Pra gente. Nós conseguimos fazer o aniversário de 2 anos do projeto. Hoje o sarau mensalmente ele também é transmitido pelas redes sociais e isso também foi uma coisa que a gente começou via esse edital. E acho que falando da LIC, acho que o próprio nome já diz, é uma lei de incentivo mesmo, né? Eu acho que assim como o sarau foi incentivado a se criar e se manter até hoje realizando essas edições mensais, eu acredito que muitos projetos de Balneário Camboriú acho que se firmaram e estão hoje acontecendo por conta da lei de incentivo, né? Gente, infelizmente a conversa está muito boa, mas infelizmente o programa está chegando ao fim e eu queria primeiramente agradecer a participação de vocês, sabe? Eu sei que a vida é corrida, né? Todo mundo que trabalha fora e tudo mais,
mas mesmo assim consegui um tempinho para a gente se reunir aqui e conversar sobre o sarau. Queria parabenizar o projeto, é um projeto muito bacana. Quando eu tenho oportunidade, passo por aqui para ver, né? Nem que seja na frente rapidinho, mas é um projeto muito bacana que tem que continuar, né? Que tem que crescer cada vez mais. E queria deixar esse minutinho final para vocês convidarem a comunidade para o próximo sarau aqui na Praça do Pescador. Quer fazer Bom, o convite? gente, primeiro sábado do mês, estamos aqui na Praça do Pescador, sempre a partir das 19 horas, aqui no bairro da Barra. Próximo sarau acontece no dia 2 de junho. Chovendo ou não chovendo, estaremos aqui. Venham, traga uma cadeira de praia para ficar bem acomodado, porque a praça tem uns bancos, mas a gente fica tudo mais pertinho aqui do microfone. Traga sua cadeira de praia, escolha um poema, uma poesia, um texto e venha para o Sarau da Tainha. Quem quiser saber mais informações, facebook.com/Sarau da Tainha. Artistas que quiserem se apresentar aqui, pode entrar em contato com a gente pela página ou pelo e-mail saraudatainha@gmail.com. Douglas, Débora, novamente muito obrigada. E o Vitrine dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e eu te espero no próximo programa.